Já está conectado, João Batista, então vamos chamar a vinheta, é a hora de mercado de commodities. João Batista e Maurício Bellinello. Muito bem, vamos falar com um homem de sorte. É um cara de sorte, ele arrisca e ganha, tá? Boa tarde, João. A gente brinca, né, professor? Mas é exatamente ao contrário, não tem sorte nenhuma. Boa tarde, Maurício Bellinello. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Eu também acho que não tem sorte. Quer dizer, obviamente que você não controla o incontrolável, mas quando você faz uma análise simples, não é fácil, mas simples, de ciclos, né? As coisas tendem a funcionar melhor do que a média, pelo menos a forma com a qual eu penso nisso. A gente está falando de boi gordo, vou pedir para o Gleides colocar os 4 vencimentos do boi gordo na B3, porque eu insisti várias vezes, quando o preço do boi gordo começou a dar uma melhoradinha, eu falava, professor, tem que segurar esse preço. Ele falava, não, deixa subir. Eu falava, mas pô, aí ele olhava os gráficos, tá? Olha o dezembro, professor, 291,20. Você fez uma call, né? Você participou da alta. Você está em qual posição? Qual eu estou comprado no contrato futuro, João. Ah, você está no futuro, você não está nas opções? Eu estou comprado. Não, porque para cima, do jeito que eu achava que ia acontecer, por opções no Brasil, acaba não valendo a pena. Porque eu acreditava numa alta grande, João. Para mim era líquido e certo uma alta grande, né? E agora, finalmente, chegamos. Sim, mas aí vem a famosa pergunta. Beleza, bacana, tal, mas o céu é o limite ou está na hora de reverter? O limite é onde o mercado achar que tem que parar, João. Eu sempre digo isso. Eu não fico brigando com o mercado, né? Eu acho que é importante dizer isso para o agricultor, para o pecuarista médio, né? Você não é dono do mercado. Quem manda mesmo são os seus compradores, os gigantes que estão meia dúzia aí quando muito, né? Os seus importadores do produto que você vende. E o boi gordo tá voando, João, numa força na alta que é algo assim ridículo, assim. O contrato dezembro, por exemplo, né, que a gente está olhando agora aqui, eu vou até pegar para não falar bobagem aqui, ele veio de um movimento de alta, onde ele ali no dia 23 de julho, mais ou menos, ele estava 242, João. Nesse momento, batendo 291. Ele já subiu R$50, João, por arroba. E eu vou agora, desculpa, eu não posso perder, porque na época a gente tem que ouvir as cacas, né? Você que falou aquele monte de asneira no chat, nos comentários, que você leu, você não, quem tá me vendo agora aqui. Você tá louco? O cara que falou, João, porque teve gente pra caramba que falou, cara, que a gente ia comer ovo e não boi, né? Aquela história, porque o pecuarista não ia produzir quando bate 291 e subindo, porque não parou ainda não. Você simplesmente agora tem que olhar para trás e falar, olha só, o rapaz falou isso dia 1º de janeiro, rapaz. Então, ciclo de alta da pecuária na veia, João, na veia. Ok, mas Maurício, bom, tirando a parte de que a picanha do Lula vai ser quase que impossível, né? Porque com esse preço, amiguinho, já era, né? Vai pro zoião mesmo. Mas assim, desculpa, você tem a sua experiência, nossa, você é o professor, mas eu não gosto muito de mercado de futuros, porque mercado de futuro é para nego grande, cara que tem experiência o tempo todo. Porque tem a chamada de margem no final do dia, tem os ajustes de preço. Aí, de repente, você vai na contramão, aí você precisa ter dinheiro na mão para cobrir. Eu prefiro a velha e tranquila opções. Não é melhor fazer uma put aí para quem quiser garantir 291,20, professor? Não, eu nem discuto isso, João. É o que eu falei, você está absolutamente correto. Eu fui por contratos futuros, até porque eu estou aqui o dia inteiro trabalhando, então eu consigo acompanhar, né? Às vezes, inclusive, já entrei e saí algumas vezes para tentar aproveitar melhor essa oportunidade. Mas o que eu te dizia lá no fundo é que, assim, no fundo eu não defendo. Sendo bem sincero, está no pior preço desde sei lá quando. Agora eu aguardo. Depois que subiu um monte, que é o caso agora, quase R$50 de alta, você pode sim começar a olhar para a defesa por opções. Na verdade, eu até acho que você deveria fazer isso a partir de agora, porque, como eu falei, R$50 por arroba não é R$5. Certo? É muito dinheiro a mais, né? Então, literalmente, João, é um aumento de 20% no preço da arroba. A margem média do boi de corte deve ser 5%. Ou seja, você subiu 20% no teu preço, você continuar olhando, porque agora é o outro erro. Lá no fundo o cara está desesperado, aí ele protege contra a queda depois que já perdeu tudo. E agora que voa, o cara começa a falar assim, não, agora vai no 330. Pode
A minha pergunta é, e se não for? Você simplesmente vai ficar olhando de novo e deixando eventualmente um dinheiro voltar? Então eu não discuto, João. A partir de agora, o pecuarista começar a olhar para a defesa a favor da queda é realmente algo, no mínimo, vantajoso, para dizer o mínimo. Mas assim, sem babando pelos cantos, né? Mas assim, aquelas mesas, aqueles grandes compradores, aquelas três, sabe? Os caras estão preocupados hoje, hein? Tem uns que não estão preocupados porque eles são espertos, eles fazem os tais dos contratos a termo, que eles falam que é mercado de futuros, confunde tudo, e eles têm os bons garantidos, aí tem que entregar no preço que se acertou lá atrás. Saia dessa, hein? Saia dessa, não entre nessa, pelo amor de Deus. O lance, quer dizer, o pulo do gato é saber quanto custa a margem, o prêmio. Quanto é o prêmio? Ô Gleidson, tem o telefone do nosso assessor de investimentos aí? Põe aí, porque nós temos um assessor de investimentos lá no clube, para você perguntar exatamente isso. Quanto que é o prêmio? Tá bom, eu quero segurar os 291 aí que o Belinelli e o João Batista estão falando. Quanto custa esse treco? Você tem que saber. Normalmente, quando ninguém quer, 2%. Quando todo mundo quer, 5% do valor da arroba. Ontem estava por volta de 4%, né, professor? O café, não o boi gordo, né? O boi gordo agora, eu não fiz cotação nesses dias aqui, porque ainda estou operando a favor da alta, mas tendo em vista o tamanho dessa alta agora, provavelmente a gente está no momento em que o custo das opções de boi estão realmente baratas. Porque em movimento de alta forte, normalmente quem está apostando a favor da queda paga muito barato, João. Aí, gente, volta com o telefone do assessor, liga para o cara, passa o preço aí, João Batista falou que você tem o preço, passa aí, quanto que é o prêmio do sítio? Ele atende pelo nome de Fernando. Entreguei o cara. Viu? Ô professor, e o trigo, hein? 2,35 de alta. O Elisandro Colombo, lá de Medianeira, Paraná, está dizendo que o trigo no balcão está parado no 77. Mas vai mesmo, né? Ele? Fala aí, professor. Mas vai ficar parado mesmo. Normalmente, quando o bushel sobe, o prêmio cai. Né? Vou dar um exemplo agora. O boi gordo, João, ele está subindo muito forte, certo? O basis do boi, isso quem me disse, minha querida aluna Bruna Basotti, que é uma aluna lá de Santa Catarina, a família dela tem um médio frigorífico, me ajuda a analisar boi gordo de um jeito genial, inclusive a Bruna é demais, né? E ela disse, inclusive, por exemplo, o boi gordo, depois dessa alta gigantesca, ele está no pior basis que ela viu na vida dela, mas é normal, depois de uma alta gigante, o basis despenca, o trigo disparou. É bom lembrar que o trigo estava $5,20 ali no final de agosto, isso faz o quê? Um mês. Põe os trigo aí, Gleidson. E agora ele bateu 6,20 aqui agora, subiu 20%. Então qual é o detalhe para ele lembrar? Quando sobe muito forte o bushel, o prêmio normalmente cai. E esse é um detalhe interessante. Normalmente, portanto, quando a gente trava o que está bom, certo? E quando o que está bom é o bushel, esquece do prêmio. Tenta fazer no mercado e assim vai. É aquilo que a gente ensina lá no curso de introdução, João, e que o pessoal não vai, eu não sei. O cara quer sofrer mesmo, não é possível.